Olha, primeiro nós estamos vivendo o Abril Indígena, né, que é um mês dedicado à reflexão, a toda a discussão sobre a realidade dos povos indígenas, especialmente do Brasil. E nós, do SESMAC, nós temos o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos, que foi criado exatamente em 2017, para discutir, pesquisar, dialogar com as populações indígenas e com a sociedade em geral. Hoje, exatamente, é uma data que estamos trabalhando, o núcleo, que estamos trabalhando essa discussão sobre, especialmente, a demarcação dos territórios indígenas. Por quê? Porque o atual presidente da República contraria todos os princípios e direitos constitucionais e infraconstitucionais que garante a demarcação dos territórios indígenas, e ele tem cumprido o que ele disse, infelizmente, né, é que não demarcaria nenhum milímetro da terra indígena. Mas, pelo contrário, ele tem aberto as portas das aldeias indígenas para a invasão de garimpeiros, madeireiros, grupos evangélicos, para destruir a cultura dos povos indígenas, para expoliar o território dos povos indígenas. Isso significa uma política que retrocede ao período colonial e, mais recentemente, em 1910, desde a criação do SPI, ou seja, tratar as populações indígenas de forma tutelada e se apropriar dos territórios indígenas. Para quê? Com o grande objetivo da expansão das fronteiras agrícolas e da exploração da riqueza do subsolo e das madeiras de lei que existem dentro desses territórios. Hoje nós vamos tratar justamente dessa realidade, né, com destaque para a regularização fundiária do território tradicional de Couro Cariri, mas o panorama geral dos povos indígenas, não só de Alagoas, mas no nosso país todo, né, ele é bem complexo, né, diante dos imensos, inúmeros ataques, né, do atual governo, né. Então, é lamentável a situação que os povos se encontram, onde há uma agenda anti-indígena, né, diversos projetos que tentam excluir, acabar com os povos indígenas, digamos assim, né, através dessas medidas legislativas, né. Então, assim, é lamentável, onde há a lei, onde é o papel do governo fazer a proteção dos povos indígenas, a gente vê um massacre hoje, né, uma guerra declarada contra os povos indígenas. Não há o que comemorar, na verdade, né? Então, assim, o dia 19 de abril, né, que todos conhecem, né, como o Dia do Índio, é uma data importante, sim, no entanto, não tem o que comemorar, né? Então, a gente não vê nenhuma terra indígena, por exemplo, nenhuma homologação de terra indígena, né, o que deveria acontecer, não existe nenhuma medida, nenhum projeto de fato que venha beneficiar os povos indígenas. Então é mais um dia de fato de luta, né, de buscar esse apoio da sociedade envolvente para que de fato a gente continue na luta firmes e que possa alcançar o objetivo, né, os objetivos, principalmente o da demarcação dos territórios indígenas, né? Então, os povos indígenas aqui de Alagoas, há uma dificuldade da própria subsistência, né? Por quê? Justamente pela falta do território, né? Se não tem terra demarcada, então fica inviável, ou os próprios governos utilizam o argumento de como a terra não é demarcada, então não se tem política pública, né? Então, assim, a gente tem algumas terras que ela está na fase de declaração, né? É importante a gente conhecer como se dá um processo de demarcação de terra indígena, que são diversas fases. Então, essa declaração que é dada pelo ministro da Justiça, né? Então, a gente tem algumas terras, como é no caso do próprio Chucuru Cariri, né? Então, o Chucuru Cariri tem desenvolvido um vasto trabalho, né, na área da produção agrícola,
mas de maneira agroecológica, né? De maneira sustentável, né? Dentro da agricultura familiar, né? A gente fala isso porque uma das questões atuais é um sério conflito é justamente o agronegócio. O agronegócio ele desconfigura a forma de vida dos povos, né? Destrói o meio ambiente. Então, assim, é uma prática que não aceitamos em nossos territórios, né? A gente quer, de fato, continuar a nossa produção do nosso jeito, né? Preservando o meio ambiente e fazendo essa produção saudável, né? De alimentos saudáveis com todos os povos indígenas, né? Justamente o forte é a sua prática da sua cultura, né? Então a sua religião, o seu sagrado, né? Então é isso que faz com que os povos indígenas continuem existindo, né? Então as práticas dos rituais sagrados, né? O seu artesanato, a sua cultura, a sua história, a sua luta. Então são essas as características dos povos indígenas, né? E nos dias atuais é o que fortalece, né? É o que faz com que esses povos continuem existindo enquanto povo indígena a partir da sua tradição, da sua cultura. Hoje nós estamos lá, nossa população hoje é de mais de aproximadamente 400 índios vivendo, a gente vive da agricultura, né? Estamos na expectativa de ser um ano bom de inverno, porque atualmente nós estamos com uma dificuldade na demarcação do território. Calancó é uma comunidade que precisa ainda finalizar a demarcação do seu território, e isso causa uma dificuldade na sobrevivência do nosso povo. A gente vem buscando parceria nas instituições, na política, nas pessoas que compartilham da nossa luta, da nossa existência, mas tem sido um período de bastante dificuldade com a proposta do governo federal com as populações indígenas atual. Eu acho que a essência da população indígena é ser unido sempre, e amenizando agora a pandemia, a luta indígena vem se fortalecendo e vem a todo vapor aí para frente.